Você já quis dar esse tipo de efeito na sua história em quadrinho? Você já imaginou se é possível conseguir passar essa sensação de câmera lenta através de uma HQ? Olá, aqui é o Marcos Beck, sou quadrinista e criador do curso comocriarhq.com e hoje eu quero falar um pouquinho sobre uma coisa que eu sempre senti dificuldade também. Toda vez que eu pensava numa história ou pensava numa cena para minha história em quadrinho, eu sempre tinha aquela visão de uma cena em movimento. Então eu imaginava como se fosse um filme ou como se fosse uma série. Não sei se isso já aconteceu com você, provavelmente já. A gente não costuma imaginar a cena exatamente como seria em quadrinhos. A primeira vez que você tem essa visualização é como se fosse um vídeo, como se fosse um filme. Então a cena costuma acontecer em movimento. Isso acontece muito comigo e eu sempre tive a dificuldade de entender como que eu vou transferir essa ideia em movimento, essa visão que eu tive para a linguagem dos quadrinhos. E para quem já me acompanha há um tempo sabe que eu venho estudando narrativa visual de quadrinhos há muito tempo. E não só estudando, colocando em prática também, que é uma coisa que eu sempre deixo bem claro aqui, que você tem que colocar em prática, tem que criar suas histórias para poder experimentar essas coisas que você está aprendendo. E depois de muito tempo eu comecei a entender melhor como funciona esse trabalho de transferir uma ideia de movimento ou de tempo através da linguagem dos quadrinhos. Isso é uma coisa que eu abordo no meu curso comocriarhq.com. Inclusive, se você quer aprender mais sobre isso, quer entender melhor como funciona a linguagem dos quadrinhos, como preparar uma história, como transformar essas visões que você tem, essa ideia que você tem de movimento em histórias em quadrinhos, então acessa comocriarhq.com, é o primeiro link na descrição, é super fácil, clica lá, você vai entrar na página e vai ter todas as informações sobre esse curso lá, então se matricula que eu te espero por lá. Uma das coisas mais importantes da narrativa visual dos quadrinhos é a passagem de tempo, é como passar essa sensação de que o tempo está passando numa certa velocidade. Isso é uma coisa super importante, é uma coisa que eu abordo também lá no meu curso, e eu fiz um vídeo passando bem por cima, assim, mais ou menos a ideia de passagem de tempo, e publiquei aqui faz pouco tempo, e o pessoal ficou interessado e pediu para eu fazer um sobre câmera lenta. Então é isso que eu quero explicar nesse vídeo de hoje. Eu vou passar por cima também, obviamente que é uma visão geral, é uma demonstração de como funciona. Então vamos lá, vamos ver como funciona a passagem de tempo em câmera lenta, a sensação de câmera lenta nos quadrinhos. A primeira coisa que a gente tem que pensar sobre câmera lenta é o que é a câmera lenta, né? Para a gente poder refletir esse efeito na narrativa visual dos quadrinhos, a gente precisa entender o que esse efeito é no mundo do audiovisual, né? Então, basicamente, o que as pessoas fazem, né, quando elas gravam uma coisa para exibir em câmera lenta, é aumentar a quantidade de quadros por segundo, ou frames por segundo, FPS, daquele vídeo. Então, em vez de gravar numa velocidade normal, com a quantidade de quadros por segundo normal, eles aumentam, duplicam, triplicam 100 vezes mais, fazem 100 vezes mais a quantidade de quadros por segundo. Então eles gravam com muitos mais quadros. Por que isso? Porque quando eles vão exibir, eles vão diminuir a velocidade e uma gravação que tinha 600 quadros por segundo vai ter 30 e poucos quadros por segundo, por exemplo. E aí isso vai fazer com que ela se transforme numa câmera lenta visível, né, que não vai ficar com aquele borrão. Como quando você grava, por exemplo, se você gravar no seu celular no modo normal, pegar esse vídeo e transformar em câmera lenta, você vai ver que ele vai ficar meio borrado, vai ficar meio esquisito. Então o pessoal simplesmente grava muito mais quadros por segundo para poder tocar ele em câmera lenta e não ficar parecendo estranho. Bom, e aqui para mostrar um pouquinho como replicar esse efeito na narrativa visual dos quadrinhos, eu tenho um exemplo que eu fiz aqui rapidinho apenas para mostrar. Vamos lá. Então, nos primeiros 4 quadros que a gente tem aqui, a gente está vendo uma luta mostrando parte a parte, né? Então a gente tem esses dois boxeadores numa luta normal. Então a gente vê um golpe por vez, né? Ele tentou um golpe no primeiro quadro, o outro adversário se esquivou, o adversário tentou um gancho aqui, ele se esquivou, depois no quadro seguinte o adversário atacou, ele bloqueou, e assim eu vejo aqui um outro ângulo dos dois e assim por diante. O que eu faço aqui é que a distância temporal entre um quadro e outro está sendo de alguns segundos, né? Então toda vez que eu exibo um quadro, estão passando alguns segundos entre um e o próximo quadro que eu estou vendo. Isso seria uma forma meio que numa velocidade normal de mostrar. Eu estou mostrando alguns aspectos da luta
Isso poderia até representar uma passagem de tempo mais demorada entre um golpe e outro, não precisava ser exatamente alguns segundos, pode ser alguns minutos, mas o fato é que esses quadros estão mostrando partes da luta em intervalos maiores de tempo. O que vai definir como que eu vou fazer para mostrar a parte de câmera lenta? Eu vou aumentar a quantidade de quadros a partir dos quadros de baixo para uma mesma ação. Como aqui eu tenho 4 quadros exibindo ações diferentes, os primeiros 4 quadros exibindo ações completamente diferentes uma das outras, eu consigo completar isso, meu cérebro vai completar automaticamente como sendo várias cenas diferentes dentro do mesmo evento aqui, né? Esses 4 quadros de cima são cenas de uma mesma luta, mas em momentos diferentes. A partir dos quadros de baixo, eu começo a mostrar um único golpe, e para poder fazer o efeito de câmera lenta, eu vou fazer a mesma coisa que o pessoal do audiovisual faz, eu vou aumentar a quantidade de quadros para uma mesma gravação, né, entre aspas, para uma mesma cena. Nesse caso, eu vou ter 12 quadros para um soco e uma queda, ou seja, ação e reação em 12 quadros, sendo que nos 4 primeiros aqui eu estava usando ação e reação basicamente no mesmo quadro, então eu tenho 4 quadros mostrando um intervalo longo de tempo, e aí eu começo a usar muitos quadros para um intervalo super curto de tempo. Então, naturalmente, o cérebro do leitor vai preencher essas lacunas como se fosse poucos milésimos de segundo. Então, aqui nesse primeiro quadro, o soco aproximando, a reação dele percebendo que não vai conseguir evitar o soco chegando cada vez mais perto e, finalmente, o soco acertando o rosto. E com isso eu vou diminuindo o tempo entre um quadro e outro na sequência dos últimos 8 quadros, fazendo com que o soco esteja acontecendo no intervalo de 4 quadros. Isso faz com que, naturalmente, eu consiga perceber como leitor essa cena acontecendo de uma forma muito lenta, né? Então isso vai dar aquela impressão de câmera lenta. A mesma coisa acontece com a queda. Depois do soco acertar em cheio, o personagem começa a ter uma reação, e a queda dele, que normalmente aconteceria em milésimos de segundo, no máximo um segundo, está demorando 4 quadros para acontecer. E aí isso vai causar esse efeito de câmera lenta no final, para quem está lendo, né? Vai automaticamente fazer com que uma cena muito curta demore bastante tempo, da mesma forma que quando você passa um vídeo em câmera lenta, por exemplo. Uma cena de 1 segundo, às vezes, pode levar até 30 segundos em câmera lenta. A mesma coisa está acontecendo nessa sequência de quadros aqui. Então, qual é o controle que você tem quando você está trabalhando com a narrativa visual? É o controle de manipular de alguma forma o cérebro do leitor para que ele compreenda o tempo entre um quadro e outro, nas calhas, né, que é esse espaço entre os quadros. A percepção de tempo dele vai ser manipulada pelo que você está mostrando. Nessa primeira linha de 4 quadros, eu estou exibindo eu estou passando a sensação, fazendo com que ele tenha a sensação de que a separação entre os quadros são de alguns segundos ou até de alguns minutos. Aqui eu diminuo um pouco essa sensação, fazendo com que seja alguns milésimos de segundo, e aqui a mesma coisa, talvez aqui de cima seria centésimos de segundo e aqui embaixo já seriam milésimos de segundo. E é dessa forma que você consegue passar a sensação de câmera lenta usando a narrativa visual dos quadrinhos. Bom, era isso que eu queria passar no vídeo de hoje. Eu queria te agradecer por ter assistido até aqui. Eu fico muito feliz que você esteja interessado em melhorar como quadrinista. E eu queria também que você deixasse um comentário para mim, me falando quais são as suas dúvidas, o que você está interessado em saber sobre todo o processo de criação de quadrinhos, tanto a narrativa visual dos quadrinhos, como o storytelling, né, a contação de histórias, como estruturar uma história, como desenvolver personagens, roteiro, desenho de página. Então deixa seu comentário e vamos conversar sobre criação de quadrinhos. Não esquece de curtir esse vídeo e também de compartilhar com quem você acha que pode se interessar por esse conteúdo. E não esquece também de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações, porque toda vez que eu lançar um vídeo novo você vai ser avisado. E também fica ligado nas minhas redes sociais, os links estão todos na descrição. E você pode acompanhar lá, às vezes eu posto processos das minhas histórias em quadrinhos em andamento, e você pode comentar e a gente conversa por lá, eu tento responder sempre todos os comentários. Muito obrigado e até a próxima.